que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, sem ele eu não posso viver. A igreja pode escolher um número. Aleluia, Jesus. Número 3, então. Número 3, plena paz. Aleluia, Jesus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
escolher outro número? Número 17. Número 17. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que eras de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra cima da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o capido, de doce amor. Me fala os sentidos, acorde dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz em véu. Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado por mais esse dia, animados, né? O dia que a gente levanta com total disposição para ouvir a palavra, para aprender da palavra do Senhor, é o dia que está assim, mais manso, mais suave, né? Mais nublado, mas independente do jeito do dia, ele sempre deve ser digno de adoração e todo louvor ao nosso Deus. E é isso que estamos aqui, mais uma semana, mais um dia, mais uma semana se inicia, né? Domingo. E a gente continua nosso estudo hoje com a lição 9, e o tema é o cristão e a necessidade de vigilância. Também quem nos acompanha de casa, nossos irmãos, sejam bem-vindos, à paz do Senhor. Vamos juntos, nós podemos acompanhar, no caso, nós que estamos aqui na igreja, podemos acompanhar direto pelo slide. Os irmãos que estão em casa podem abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Apocalipse, Mateus 26 e Apocalipse 15, vão ser a base que a gente vai conduzir a ministração nessa manhã. Essa cortina ficou engraçada. Eu quis colocá-la para ela não me tirar a pressa, né? Às vezes eu sou apressado para começar o slide seguinte, aí ela é para me moldar, para eu não ter pressa. Ok? Então, o cristão e a necessidade, né, de vigilância na vida cristã. Apocalipse 16, 15 é onde está o nosso fundamento. Apocalipse 16, 15. Podemos acompanhar aqui, que eu vou pedir para os irmãos lerem, está quase 100% fidedigna a apostila que o pastor Eliel passou. Tá? Tem apenas algumas reduções de texto, mas o conteúdo é o mesmo e a sequência é a mesma, então dá para a gente acompanhar aqui. Mas se quiser acompanhar também na apostila, não há problema, está na mesma sequência. Ok, então Apocalipse 16, vocês conseguem ler daí? Então vamos ler juntos? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Esse é o fundamento, né, da lição 9, e as referências nós temos Mateus 26, 41 e 42 e 1 Tessalonicenses 5, 6. Vamos ler comigo Mateus 26. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu,
se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-os a tua vontade. 1 Tessalonicenses 5:6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém. Bom, esse Mateus 26 foi o próprio Jesus que falou, 1 Tessalonicenses foi Paulo escrevendo, e Apocalipse também, na revelação, foi o próprio Jesus. Então, para que comecemos a nossa lição, vamos primeiro dizer quais são os nossos objetivos, ok? Nosso primeiro objetivo geral é vigiar, é uma das virtudes e o crente deve mostrar. É o conceito de vigiar, né? Vigiar é uma virtude que deve sim estar em nossa essência, deve estar na nossa conduta, deve estar no nosso estilo de vida como crentes. E os objetivos específicos são, primeiro, mostrar que a vigilância é fundamental, evitar problemas que venham a dimensionar de forma errada o nome do cristão ou o próprio evangelho, né? O segundo, mostrar que a função da vigilância diz respeito à vontade de Jesus. Nós vimos no texto de Mateus o próprio Jesus sempre advertindo, né, da necessidade de vigiarmos e orarmos, né, e estarmos sempre firmes na presença. E o terceiro objetivo específico é mostrar que a vigilância é uma prevenção contra os dias maus, né? O vigiar é uma forma preventiva de se viver. E Jesus deixou isso bem claro para nós ao dizer vigiai, né, porque o dia que o Senhor voltará será como um ladrão vem, ninguém espera, né? E aí a gente vai dissertar, vai falar sobre estes específicos objetivos, né, e o objetivo geral. A vigilância, ela tem que ser constante. Isso acontece na nossa casa, né? Na nossa casa a gente fecha o portão, a gente tranca a porta e a gente vigia, monitora. Barulho estranho a gente vai dar uma olhada, né, pastor Joaquim? Se alguma coisa está estranha, a gente já acorda à noite, levanta, enfim. A vigilância da vida do cristão é muito similar à vigilância da casa que o homem geralmente tem, né? A esposa, normalmente, ela relaxa mais com essa parte de vigilância. Se bem que tem umas que deixam o cabo de vassoura preparado lá, que se o marido não vê, ela mesmo vê. Então, assim, a vigilância é constante na vida do cristão. E essa que é o que a gente precisa saber. O que é vigiar ou vigilância, né? Vigiar, eu vou ler o conceito para que fique bem esclarecido. Vem do grego, gregório, o quê? Tem significado de vigília constante, ou seja, não se pode dormir, não se pode vacilar. É algo constante, é alerta, é ligado 24 horas por dia. Sob pena, né, de ser surpreendido pelo inimigo, ou pela vinda iminente de Jesus Cristo. Na vigilância, ela tem o propósito de nos preparar para que não aconteça nada sem que nós percebamos. Embora a palavra diz que Jesus virá com um piscar de olhos e que nós não vamos perceber. Então temos que estar vigilante. Nós não vamos perceber a vinda, nós vamos saber, chegou. Então quem estiver vigilante vai estar preparado. E a vigília, ela consiste em nós estarmos constantemente nos conduzindo, nos moldando, nos lapidando, nos esbarrando nas barreiras, né, nos limites. A gente está andando aqui, eu tenho que vigiar, porque eu sei que aqui tem um limite. A vida do cristão é isso, nós temos aqui muitos limites, né, bem claros, bem específicos na Bíblia, e que nós temos que ser conduzidos por eles. Estar atento, outro conceito, né, diligente ou cauteloso, precavido. Então eu tenho que estar sempre atento. Nós, no Corpo de Bombeiros, temos uma dessas características da nossa profissão, a gente não pode vacilar em nenhum momento. Se nós piscarmos demorado, uma vida pode ser perdida, ou até nossa mesmo. E em vários dos nossos trabalhos, a gente tem que estar constantemente vigilante, não pode pestanejar, não pode vacilar. Então, essa conduta, né, estar precavido, diligente, cauteloso. Jesus nos alertou várias vezes, falou sobre a importância, né, da oração e da vigilância, como nós lemos no Mateus 26. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, ele já veio num mundo totalmente, daquela época, já corrompido, ele veio para restaurar a aliança, para nos alertar novamente e nos trazer à memória o que nós precisamos fazer, como deve ser nossa conduta, como devemos caminhar, como devemos vigiar. E ele deixou isso bem claro. E aí nós vamos entender, vigiar para não cair em tentação. Esse é o primeiro ponto que nós vamos falar. Vamos dissertar sobre 3 pontos. O primeiro é vigiar para não cair em tentação, né? E sobre cair em tentação nós temos o que se entende por tentação.
né? Como vimos no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o que vem a ser a tentação? São pensamentos que invadem a mente humana e tentam seduzi-la à prática errada, à prática do mal, à prática do pecado. Aquilo que vai de encontro, que vai contra a palavra de Deus. Então esse é um dos pontos, é um dos conceitos que nós temos que ter, para que não entremos em tentação. E tentação, ela é de procedência maligna, pois a palavra de Deus diz que Deus a ninguém tenta, né? Quem nos tenta é Satanás, ou alguém influenciado por ele. Então a tentação, ela vem sempre da procedência do mal, sempre de procedência maligna. Costuma aparecer como algo vantajoso, como uma oportunidade ímpar, né? Como uma isca no anzol, o peixe, né? Você bota o anzol com a isca, aquela minhoquinha bem acesa, bem viva lá para o peixe, e o peixe vai lá todo feliz. Opa, me dei bem, achei uma isca fácil, uma minhoquinha. E vai lá, come e cai no anzol. Uma coisa que ele não vê, bem colocado pelo pastor. O peixe e o anzol, a minhoquinha, né, ela toma a forma do anzol. Então o peixe só vê a minhoca, ele não vê o anzol. Mas quando comer, ele cai. Certa vez, eu gosto até de falar esse testemunho, aconteceu comigo, quando a gente era recém-casados, assim, primeiro, segundo ano, a gente estava com o projeto de construir uma casa. E aí nós compramos o terreno e tínhamos parte do dinheiro para começar a obra. Aí, de repente, surge um Papai Noel e diz assim, olha, eu compro tudo que você quiser de material, e esse material você vai pagar para mim a metade do valor. Sabe, imagina isso, aí ele comprava no cartão de crédito. Na época, era crente e tudo, mas eu não tinha o conhecimento da palavra que tem hoje. E eu confesso que fiquei balançado, né? Eu tinha a metade do dinheiro previsto para gastar na obra. Aí um dia eu indo trabalhar, eu orei, eu sempre oro ao sair para o trabalho, e falei, Senhor, esse negócio está me chamando a atenção, isso é da tua vontade, né? Até hoje eu não precisava de orar, porque eu já saberia. Mas aí eu fui para o trabalho, e aí encontrei um amigo, um conhecido antigo, que muitos anos eu não via, e aí quando eu encontrei essa pessoa, ele me cumprimentou, que saudade de você, Jean, nossa, faz tempo que eu não te vejo, que você está onde? Aí eu falei onde eu estava, ele, que bom que você está bem, e tudo, e foi falando e começou a me elogiar. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que não faz nada errado, nada sob suspeita. O cara começou a falar isso para mim, né? Isso foi 40 minutos depois, 30 minutos depois que eu tinha orado, né? Então eu falei, entendi, Senhor, a tua palavra, obrigado. Então parecia muito fácil, né? Poxa, eu vou gastar, um exemplo, vou gastar 50 mil na construção. Aí o cara vem e diz para mim, não, tu gasta só 25, paga para mim que eu resolvo. Tua construção vai ser pela metade do preço. Vantajosa, né, aparentemente, porém totalmente errada. Eu estaria sendo conivente de algum crime que aquela pessoa estaria fazendo, praticando, porque certamente ele não ia conseguir um desconto super especial para me vender pela metade do preço e ainda ter lucro. E ninguém faz nada de graça assim, desse nível, né? Então, a tentação, ela vem por parte do inimigo e ela vem disfarçada, ela nunca vai vir clara, né? Vem lá o cramunhão, como as pessoas falavam, com aquele chifrão feio, olhando para você e falando, vem. Não, ele não vem, não. No casamento, principalmente, as mulheres, os homens, o inimigo sempre vai usar uma forma sutil, agradável aos olhos e disfarçada. Geralmente um conflito familiar, minha esposa até comentou comigo, um conflito, homem e mulher brigaram. A palavra de Deus diz que nós podemos até irar, mas não devemos de forma nenhuma deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Irais e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não devemos deixar a ira, a raiva, a briga passar de um dia para o outro. O ideal é não deixar passar nem do momento. Teve um conflito aqui, já fala, irmão, minha esposa me perdoa, esposo me perdoa, vamos resolver. Porque o conflito aqui, a pessoa vai para o trabalho, vai para uma outra atividade, lá o inimigo vai usar alguém que vai ser exatamente servo dele para mostrar a solução, em caso você tenha um problema. E aqui está a sua solução, mentirosa, disfarçada de forma sutil, para tentar enganar. Isso acontece muito nos casamentos, infelizmente. E nós, como cristãos, temos que vigiar mais, né? Sempre. A Bíblia diz que há caminho ao homem, né, que parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte, está lá em Provérbio. Eu acabei de falar mais ou menos isso, né? Às vezes a pessoa teve um problema sério em casa, um conflito, uma discussão, e deixou aquela ira surgir no coração. À frente vem alguém e te oferece uma ajuda, qual o problema? Enfim, e ali vem uma armadilha do inimigo, como um anzolzinho para pegar o peixe. Nós temos que ter esse cuidado. Quando cedemos à tentação, se carnaliza, ou melhor, se caracteriza em pecado. Então é isso, o inimigo vem e traz a tentação, nós cedendo a esta tentação, vamos concretizar, consumar o pecado. Então esse é o motivo pelo qual temos que estar vigilantes. Se eu estou vigilante, estou alerta, eu identifico a tentação.
E o Espírito Santo sempre fala para nós, sempre nos mostra nos corações, claramente, quando nós estamos em comunhão com Deus, ele nos mostra, ele nos dá o alerta, ali é uma tentação, ali tenha cuidado. Então nós temos que vigiar. Os agentes da tentação humana, quem são eles? Satanás e seus demônios, né? Lá em Gênesis a gente já vê isso, lá no início, ele tentando Eva, né? Na sequência Adão, e ali provocando o distanciamento do homem de Deus. E 1 Pedro 5,8 também fala que o inimigo ele anda como um leão que ruge, caçando a quem possa tragar, anda ao nosso derredor. Então, não adianta, nós podemos estar em comunhão com Deus, mas o inimigo vai estar sempre ao nosso derredor. Achou uma brecha, ele entra. Teve aquela discussão, teve aquele conflito, teve aquele pensamento, às vezes uma dívida, enfim, coisas que nos tiram a paz, o inimigo usa disso, né, com os seus demônios para nos entrar na frestinha que a gente deixar. Eles atuam como uma força ativa, né, que tenta nos afastar sempre de Deus, que vem através do pecado, pela prática do pecado, como eu comentei anteriormente. Nem sempre, né, Jesus, ou melhor, nem mesmo Jesus escapou da tentação, que nós vimos lá em Mateus, no início de Mateus, no início de Lucas. Jesus, ele passou por tentação. O inimigo se atreve a tentar o próprio Jesus, quiçá nós, né? Nós, pessoas tão pecadoras, tão fracas como nós somos. Então, a tentação, nem mesmo Jesus escapou dela, embora ele estivesse todo o aparato espiritual totalmente revestido de Deus, o Espírito Santo, para não cair na tentação. Mas o inimigo tentou até Jesus. Então, nós estaremos sempre expostos, né? Então, se cochilarmos, o diabo vem e semeia o joio em nosso meio. Mesmo que a gente seja o melhor trigo, ele vem e semeia o joio. E às vezes usa pessoas próximas, né? Pessoas do nosso relacionamento, pessoas da nossa família, às vezes usa dispositivos que nós usamos no dia a dia, como a tecnologia. Já aconteceu de eu abrir a harpa cristã no celular. Agora eu consegui uma Bíblia que tem a harpa, graças a Deus, um homem de Deus me deu essa Bíblia. E aí, porque eu tenho problema com letrinha pequena, né? E a minha, a letra é muito pequena, eu não consigo ver. Mas às vezes, uma vez eu abri a harpa cristã no celular, dentro da igreja, e junto vem lá uma propaganda piscando lá, de aquele estilo amizade, alguma coisa assim, né? Oferecendo amizades, relacionamentos, com pessoas, ou seja, dentro da igreja, havendo a harpa cristã, a tentação ali, ó, tentando tirar a minha atenção. Isso, né? A tecnologia é mestre nisso. A televisão, a internet, as redes sociais, é vigilância constante. Se cochilarmos, né, o diabo entra e nos traga. O crente, ele tem o dever de zelar e guardar pela sua vida espiritual. Nós temos sempre que, como crente, essa obrigação. A nossa vida espiritual tem que ser uma coisa constante na presença de Deus. Não dá para falar, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu vou ficar mais à vontade. Não dá. O crente não pode se dar a esse desprazer, porque não tem nada de prazer nisso, né? Aparentemente pode ser uma coisa agradável. Vou levantar 10 horas, estou de folga hoje, então vou levantar 10 horas, depois eu vou tomar um café tarde, não vou fazer nada. Não, a palavra do Senhor é alimento espiritual, tem que ser todos os dias. Não dá para... A Gabi achou ruim porque acordei ela cedo. Cedo não, acordei no horário já limite. Ela achou ruim, porque foi dormir tarde. Eu falei, não tem nada a ver se você foi dormir tarde, o motivo que você foi dormir tarde não importa. O importante é a gente buscar o alimento principal para a nossa vida nessa manhã, que está previsto. Isso é mais importante, porque Jesus disse, né, a palavra do Senhor nos diz, Mateus 6,33, buscai primeiro, pois, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não tem outra forma, nós temos que buscar, sim, primeiramente o reino de Deus. E tem 1.3, devemos vigiar porque somos carnalmente fracos, né? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse, né, em Mateus 26, como nós lemos. O nosso espírito, mesmo estando em harmonia com Deus, estando afiado espiritualmente, nós somos tentados ainda assim. A prova maior é o próprio Jesus. Sendo Jesus, o Filho de Deus, Satanás resolveu tentá-lo, achou que tinha chance com ele, né? Que tinha chance ainda de provocar em Jesus ali um despertar diferente, um despertar carnal. E esse carnal nós somos carnais. Nós temos essa fragilidade, né? Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz isso, ele não se diz da nossa força física, não se trata que nós somos pessoas fracas fisicamente, não é nesse sentido que Jesus está falando. Ele está dizendo que nós temos uma tendência natural, humana, ao pecado, e isso
prova desde lá do Éden, onde Adão e Eva tinham uma convivência harmônica, pacífica, perfeita com Deus, e mesmo assim eles fraquejaram, né? Eles não tinham as tentações que nós temos hoje, e viram a tentação do inimigo com as suas setas, com as suas provocações, com as suas propostas, e elas surgem todos os dias nas nossas vidas. Se a gente olhar, todos os dias elas surgem nas nossas vidas. É algo que não tem como fugir das provocações, mas nós temos como estar revestidos e protegidos para não cair nelas. Isso é que Jesus nos instrui, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porém, se teu espírito estiver sempre pronto e você em vigilância, não vai cair, não vai cair. Porque se o espírito estiver pronto e você falar, não, agora eu já estou pronto, posso passar uns dias sem ler a Bíblia, posso passar uns dias sem buscar o Senhor, posso passar uns dias sem viver em comunhão, aí eu já estou dizendo que eu sou suficiente. Aí o sacrifício de Jesus já perde valor, aí eu já entro facilmente em tentação e cairei com toda certeza. Agora, se eu estiver, o espírito está pronto, mas eu preciso mantê-lo firme, mantê-lo pronto. Eu preciso estar em torre de vigília, constante. Aí sim, vigilante constantemente. Aí eu posso ficar tranquilo que eu não vou cair. Tudo bem, pessoal? Tá bem? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Se tiver dúvidas, podem perguntar. Jesus mostra com essa declaração que o homem que não se prepara espiritualmente para enfrentar as provocações e tentações da vida, ele corre o risco de ser vencido pelas inclinações pecaminosas naturais que o homem tem. Então, se você não se preparar, não tiver esse cuidado espiritual todos os dias, facilmente vai cair. É muito mais fácil de cair, ok? E Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque eles são, os pobres de espírito, eles têm sempre sede demais. Então, se a pessoa chegar aqui, não, eu já sou rico de espírito, já sou o cara, o santão, não preciso mais, aí já caiu. Então, a gente tem sempre que ter essa necessidade de Cristo, essa necessidade de alimentar-se espiritualmente. Então, é isso ser bem-aventurados pobres de espírito. Nós temos que querer ser sempre pobre de espírito, porque nós queremos sempre mais de Deus, sempre mais de Cristo, sempre mais do Espírito Santo, sempre mais da palavra de Deus. É isso que a gente tem que estar sempre buscando. Paulo ressalta que podemos contar ainda com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, lá em Romanos 8:26. Então, assim, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Olha o que diz lá em Romanos 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele está sempre intercedendo por nós. Nós temos um intercessor constante junto ao Pai. Mas nós precisamos estar vigilantes, não há dúvida. Não é por isso, o Espírito Santo intercede por mim, então não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia de forma nenhuma. É mais um motivo para a gente orar, para a gente buscar mais e mais a presença do Senhor. O item 2, vigiar, por que vigiar, né? Porque Jesus prometeu voltar. Se Jesus prometeu voltar, eu tenho que estar preparado para a sua volta. Sou cristão, creio nele. Você pode ver que tudo que a palavra foi narrando ao longo da história, foi consumando, foi acontecendo. A palavra de Deus lá em Isaías deixa muito claro a promessa da vinda do Filho de Deus, né? A vinda de Jesus. Jesus veio. Lá também já dizia que ele não agradaria os seus, né? Que ele veio para os seus, mas não agradaria. Isso aconteceu. Lá dizia também que Jesus morreria e ressuscitaria. Ele morreu e ressuscitou. E a palavra diz que ele voltará, então com toda certeza ele voltará, né? E também dizia que ele ia subir ao céu, ele subiu ao céu. Então agora é só questão de consumação da sua volta. E para isso temos que estar preparados, não tem para onde fugir. Certo? Então nós temos que vigiar porque Jesus vai voltar. A necessidade de vigilância e a vinda de Jesus. Repetindo lá o versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus, ele falou abertamente sobre morte e ressurreição, ascensão aos céus, e tudo aconteceu, como eu acabei de falar. Jesus avisou o que ia acontecer, os discípulos não entendiam, mas ele avisou. Quando foi se consumando, aí sim eles foram entendendo. Só que hoje nós temos que ter a convicção de que Jesus voltará, e nós não temos que esperar esse momento para estar preparados. Não temos que esperar esse momento para vigiar, não. Nós temos que vigiar antes, nos preparar antes, para que quando ele volte, nós estejamos de fato prontos para subir como igreja do Senhor. Também prometeu retornar para buscar os escolhidos. Lá em João 14:1, ele, de 1-3, também em Atos, Jesus disse, né, não se turbe o vosso coração, né, vou para junto do Pai, mas voltarei,
né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então a promessa é clara. Jesus deixou abertamente claro que ele vai, que ele ia para o céu, que ele ia para junto do Pai, que ele ia preparar moradas para nós, para a sua igreja, e que ele voltará para buscar a sua igreja. Então temos que estar preparados como igreja do Senhor para esse grande dia, que eu creio que não está longe. Então ele falou abertamente, também prometeu retornar para buscar os escolhidos, ele disse várias vezes que voltará. Só que ele disse claramente que o dia e hora nós não sabemos. Então é mais um motivo para estar vigilantes, para estar na certeza, na convicção, na espera de que ele voltará. Porque tudo que Jesus falou aconteceu. E só falta acontecer agora a sua volta, porque tudo tem acontecido. Guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, tudo isso acontecerá às vésperas, né, da sua volta. Então isso está para acontecer, para se consumar. Necessidade de vigilância, pois ninguém sabe quando será o retorno. Esteja preparado, o noivo virá em breve, né, e será muito rápido. E como diz lá em 1 Coríntios 15, será como um abrir e fechar de olhos. Se nós prestarmos atenção, o que significa isso? Abrir e fechar os olhos é algo que a gente faz sem ver, sem perceber. E é tão rápido que quando a gente pisca, a gente não deixa de ver, né? Eu estou olhando para os irmãos, eu estou piscando, e a minha visão não se turva em nenhum momento, não se fecha em nenhum momento, porque isso é muito rápido. Então, uma descrição que Jesus usou para externar a rapidez, a forma que será, é algo que não veremos. É algo que quando vermos já aconteceu. Então, não vai ter tempo da gente, Senhor, me perdoa. Não vai ter tempo. Eu tenho que ter pedido perdão antes. Eu tenho que estar na presença de Deus. Então, não tem jeito. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. Não tem outro jeito. O jeito é estar constantemente em preparação e certeza de que ele voltará. E como um abrir e fechar de olhos, pode ser a qualquer momento, nós temos que estar sempre prontos para essa volta de Jesus. Item 2.2. Há pessoas, né, aqui a gente fala especificamente dos crentes, que estão desapercebidos. Pessoas que não são crentes já estão totalmente desapercebidas. Quem não está buscando o Senhor, quem não está em paz com o Senhor, em convivência diária, né, em vigilância constante, em busca alimentar espiritualmente todos os dias, já está totalmente perdido. Não digo desapercebido, está perdido, desprovido da presença de Deus, como diz em Romanos, né? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, a sociedade está assim, a humanidade está assim. Agora, o pior não é isso, o pior é crentes desapercebidos, é onde nós temos que cuidar. Porque como crentes não podemos nos dar esse desprazer de estar desapercebidos. Mateus 25:10 diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Aqui fala da parábola das virgens, né, que se prepararam para a vinda do noivo e estavam com azeite, estavam com suas lâmpadas, estavam preparadas. Porém, houve uma diferença. Algumas estavam desapercebidas. Vejam só. Diferença entre vigilantes, que são aqueles que estão aguardando a vinda, e os não vigilantes, que estão sem preocupação nenhuma. Conforme vimos na parábola das 10 virgens, onde apenas as noivas que estavam preparadas saíram ao encontro do noivo, quando ele chegou para buscá-la. Algumas estavam totalmente preparadas, aguardando o horário, com azeite, com tudo. As demais não. E aí, quando nós... essa é a diferença do vigilante e do não vigilante. Vamos ler lá Mateus 25, para a gente relembrar esse texto. É muito interessante essa parábola. Bom, vou ler lá em 25, parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Ou seja, nós não vamos
passar as nossas para vocês. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, elas até estavam preparadas, mas estavam desapercebidas. Elas não atentaram que o azeite era insuficiente para virar à noite, para aguardar até a hora da vida do noivo. As outras 5 não, elas tinham o suficiente. Então, o que quer dizer? Quando as outras perceberam que não tinha azeite suficiente, pediram as outras que tinham, mas aí já não tinha como, senão ia faltar para elas. A mesma coisa é o nosso preparo. Não adianta eu estar preparado espiritualmente e a minha esposa não está, ou vice-versa. A minha esposa está preparada e eu não está. Quando Jesus voltar, o azeite de um não vai servir para o outro. Né? Não adianta o pastor da igreja estar preparado se a igreja não estiver, porque a igreja não vai subir pela preparação do pastor. E assim por diante, na vida, na sociedade, na família. Por isso a obrigação de ensinarmos em casa os nossos filhos os caminhos do Senhor, de sermos luz por onde andarmos, né, no nosso trabalho, nossa família, em nosso meio, onde estivermos, nós temos que estar preparados e temos que fazer com que outras pessoas percebam isso, temos que pregar o evangelho, incentivar outras pessoas a buscar essa preparação e estar sempre apercebido na presença de Deus, para que não chegue um grande dia e a gente vê tanta gente ficando para trás, sabendo que nós poderíamos ter ajudado também. Né? Então, o desapercebido é no sentido de fraquejar em pequenas coisas. Né? Às vezes estou vindo para a igreja, estou lendo a Bíblia, mas estou me distraindo com algumas coisas paralelas, porque as tentações estão vindo. Nós vimos no início que Satanás e seus demônios estão constantemente nos tentando, constantemente tentando nos jogar uma flechinha, uma seta maligna, e os principais pontos são as distrações que nós enfrentamos hoje no mundo. Muitas distrações, né? Vejamos que todas eram virgens, né? Estavam ataviadas de branco, tinham lâmpadas, tinham azeite, mas somente a metade delas estavam preparadas, né? Tinham levado o azeite suficiente. Há um perigo iminente de não estar devidamente preparado para a vinda do nosso Senhor. É muito comum a gente ver crente falando: não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver tomar um copinho de vinho, não tem nada a ver ir ao cinema com amigos, não tem nada a ver ir ao bar, encontrar uns amigos, mesmo que eu não beba, não tem nada a ver. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não tem nada a ver ir para minha casa, me visitar e levar uma cerveja e tomar. Uma vez eu convidei uns parentes para um almoço e perguntaram: posso levar? Eu falei: não, na minha casa eu não bebo, não levo, a gente toma suco, toma refrigerante, mas não posso aceitar ser conivente com isso. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com não tem nada a ver. Tem um louvor aí, eu acho que é Shot Santo, uma música que fala assim: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. E é por aí mesmo, né? Esse não tem nada a ver é um perigo. Em Marcos 13:33, diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então a gente vê que as advertências de Jesus, as advertências da palavra de Deus para a oração, para a vigilância, são muitas. O tempo todo Jesus estava alertando seus discípulos, estava deixando esse ensinamento para nós. Item 2.3, a vinda de Jesus será surpreendente. Mateus, lá como nós já vimos no início. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Né? O que Jesus está dizendo, se nós soubéssemos quando o ladrão ia tentar entrar na nossa casa, a gente preparava uma casinha para ele lá naquela hora, né? Mas não sabemos, então por isso temos que vigiar o tempo todo. A mesma coisa é a volta de Jesus, não sabemos, então temos que estar preparados. Se Jesus falasse: voltarei em 2025, aí um monte de gente ia aprontar bastante até 2024, até 31 de dezembro de 2024, aí de lá se converteria. Mas não é assim que Jesus quer. Ele quer uma vida de comunhão, uma vida de harmonia, uma vida cristã, uma vida espiritual. Nós somos carnais, mas temos que viver espiritualmente, como cristãos, como crentes. No versículo 43, Jesus está fazendo uma comparação na forma como o ladrão age, né, para surpreender o seu alvo. Vai ser assim que ele vai voltar, como o ladrão viria, sem avisar. Paulo disse a este respeito também, lá em 1 Tessalonicenses. Ele disse: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Paulo estava só reforçando as palavras de Jesus a respeito da
desse jeito que Jesus virá, sem que a gente perceba. Em Apocalipse também tem a mesma advertência, lá em 16, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Então, assim, não é por falta de alerta, né? A Bíblia está cheia de alertas para nós, e nós só temos que atentar para esses alertas, né? E estar sempre ligados com Deus, sempre ligados com o Pai, sempre ligados na vigilância constante. Outro motivo para se vigiar, porque os dias são maus, né? A maldade humana é uma coisa terrível e a gente vê isso mais do que nunca. Né? Interessante é que na época que Jesus veio, os dias eram maus, mas os dias estão piores nos dias de hoje. Se a gente for analisar, continuam maus de mal a pior. Né? Então, assim, a crescente maldade humana é uma coisa que parece que não tem limites. Quando você acha que não tem mais jeito de piorar, ainda tem. Né? A gente usa um jargão militar que diz: nada é tão ruim que não possa piorar e nada é tão bom que não possa melhorar. Né? E isso é uma verdade. Quando você acha que a coisa está ruim, fala, deu tudo errado esse ano, ela pode piorar. Então, por isso, nós temos que fazer o quê? Orar sempre, vigiar sempre, dar glória a Deus sempre. Né? Então, em tudo dai graças, em tudo dai glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31 fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós temos que ter esse pensamento, independente se a coisa está boa, se a coisa está ruim, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Né? Quando eu for fazer algo, eu tenho que perguntar em que eu vou refletir a glória de Deus nisso. Por quê? Porque em Gênesis 1, 26, 27, a palavra diz que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Se Deus nos criou em imagem e semelhança, quando eu olhar no espelho, eu tenho que ver o reflexo de Deus. Quando alguém olhar para mim, olhar para você, ele tem que ver o reflexo de Deus. Porque somos em imagem e semelhança de Deus. E se nós abraçamos essa causa, abraçamos essa fé, abraçamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que viver isso e fazer isso na prática. E a maldade humana, ela vem contra tudo isso. A maldade humana que não cessa, que não para, ela vem para arrebentar, para tentar acabar com isso. Nos dias de Noé, Deus resolveu aniquilar toda a humanidade, né? Por causa da violência, do pecado, da forma que o homem vivia naquela época. Nos dias de Abraão, Deus também destruiu Sodoma e Gomorra devido à imoralidade sexual, devido à prostituição, a tudo que eles faziam naquela época. E se a gente for analisar nos dias de hoje, a coisa é pior. Se a gente for analisar hoje, comparado àquela época, os motivos pelos quais Deus destruiu o povo, destruiu aquelas cidades, se a gente for analisar, já está passando da hora. Se a gente for analisar, olhando, fazendo uma analogia, já está passando da hora. Tudo que a gente, há 10, 20 anos atrás, talvez não fosse nem capaz de imaginar a respeito do comportamento humano, a respeito da maldade humana, a gente consegue ver hoje. Essa semana eu vi no jornal uma criança encontrada dentro de um barril presa. E se eu não estou enganado, já é a terceira só esse ano. Eu tinha visto uma outra uns meses atrás, ou 2, uma criança numa casa, numa parte alta, dentro de um quartinho, como se fosse um quartinho, com um telhado daquela telha de amianto que esquenta demais, e o menininho lá pelado, lá ele fazia tudo. Xixi, fezes, fazia tudo, e comia a ração que eles davam. O menino estava desnutrido, e isso uma família criando uma criança assim. E diz que é porque o menino pegava coisas, o menino falou, o policial perguntou por que estava assim, aí ele falou, é porque eu pego coisas sem pedir para minha mãe, para meu pai, e eles me prenderam aqui, estava desnutrido. Então, imagina bem, se o pai, se a mãe é capaz de fazer isso com uma criança, como ter mais maldade nesse coração com o próprio filho? Então, assim, o que a gente vê hoje, é que hoje isso é muito familiar, né? Isso tem tudo, assim, o que aconteceu naquela época parece pequeno comparado ao que acontece hoje. Se pegarmos o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, a gente tem que pedir, Jesus, volta logo. Paulo fala aos Efésios, né, que verificassem seu comportamento, pois os dias eram maus. Você vê, na época de Paulo, na época de Jesus, os dias já eram maus, o homem já tinha essa maldade, já se via tantas coisas ruins, tanto que o próprio Jesus foi sacrificado numa cruz. Embora isso fosse o projeto de Deus, mas é a maldade humana, porque Deus já conhecia a maldade humana, já sabia onde ia dar. João declara, né, em sua epístola, que o mundo jaz no maligno, lá em 1 João 5,19. O mundo vive no maligno, né? E há um ditado mundano aí que diz o mundo é dos espertos. Então, cuidado com as espertices, cuidado com as espertezas, né? Se o mundo é dos espertos e o mundo jaz no maligno, os espertos, com toda certeza, estão
também no maligno. Então, nós temos que vigiar. É melhor ser crente bobão do que um esperto que vai receber uma condenação. Mas não é somente isso, né? Temos visto a degradação dos valores morais, principalmente valores morais da sociedade humana. A gente tem percebido uma inversão de valores sem precedentes, né? Na nossa época, os pais, quando a gente era criança, os pais eram autoridades maiores na nossa vida. Hoje a gente vê uma pregação contrária no mundo, em que a criança é que manda, não é mais o pai. O pai e a mãe sabem o caminho da criança, e a palavra diz, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Hoje o mundo quer pregar que uma criança de 6 anos consegue saber o que é melhor para ela e decidir, até mesmo se ela é homem ou mulher. Então a gente vê a que ponto nós chegamos. A que absurdo nós chegamos. As leis, elas estão querendo punir o pai e a mãe, que porventura venha dar uma disciplina no filho. Mas ela não quer punir um filho que venha a cometer um crime com 16, 17 anos. Então, assim, é uma inversão de valores completa que nós percebemos na sociedade atual. Então, os valores morais nunca viu tanta violência e tanta imoralidade como nos dias de hoje, né? Atitude que talvez deixaria as cidades, a sociedade antediluviana, né, ali Sodoma e Gomorra, talvez tivesse, se eles nos vissem hoje, eles iam falar assim, não é justo a gente ser destruído com essa sociedade que existe aí em 2021. Se eles foram destruídos por causa do que eles praticavam naquela época, nós já deveríamos ter sido destruídos há muito tempo pelo que se pratica na sociedade atual. Então, Jesus, na sua oração, ele intercedeu também por nós. Lá em João 17, para que o Pai guardasse, né, do mal, porque o mundo estava vivendo e ainda continua vivendo no mal. O mundo jaz no maligno. Então, a ponto do próprio Jesus interceder. Eu gostaria que a gente lesse essa do 11 ao 15. Vamos ler juntos? Uma vez eu estava estudando esse texto e eu me senti muito emocionado ao ver a preocupação de Jesus com a sociedade, com o povo, né, a ponto dele interceder por nós. Então, assim, quanto nós somos importantes para ele, que ele não só deu a vida por nós, mas ele estava preocupado conosco. E não era com seus discípulos exclusivamente, mas com todos nós nos dias de hoje. João 17, do 11 ao 15. Jesus falando, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o mal está implantado, estabelecido no mundo, desde que o homem pecou, desde que o homem foi separado de Deus, que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então o mal foi estabelecido, continua estabelecido e de forma ascendente, de forma crescente. Mas Jesus, ele já vendo isso, ele intercedeu por nós junto ao Pai. Ele já tinha essa preocupação conosco, de que o Pai nos guarde do mundo. 3.2, cuidado com o mundanismo. Sem dúvida, o diabo usa o mundo como um agente de tentação, né? Ele ofereceu os reinos, né? Lá a gente vê em Mateus 4, também em Lucas, que ele ofereceu os reinos do mundo para Jesus, né? Para que Jesus se prostrasse, para que Jesus o adorasse. E ele faz isso na atualidade também. Ele oferece coisas. Geralmente nós somos tentados pelo que vemos, como o pastor Joaquim comentou, né, do peixe, da minhoca. Nós somos tentados pela nossa concupiscência, né, pelo desejo, pela nossa ganância, pela nossa cobiça. Geralmente é onde inicia o pecado. É na nossa mente. E Satanás sabe disso, então ele nos oferece. Ele nos mostra o que ele tem para oferecer com aquela carinha de que é bom, que não tem nada a ver, que não tem nenhum mal, que não vai trazer nenhum prejuízo, e aí é uma grande armadilha. Ele foi capaz de oferecer reinos para o próprio Jesus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus. O que ele não oferece para nós, sendo nós carnais, mortais, pessoas simples e pecadoras, né? Para o próprio Jesus. De certa forma, ele até subestimou, né, Jesus, né? Como é que o cara acha que não é só Satanás mesmo, de oferecer para Deus o que era de Deus, tentando, para você ver como ele é sujo, né? Ele tenta induzir, tenta enganar a mente
do próprio Jesus, dizendo: eu te ofereço esse mundo, os reinos e tudo, sendo que Jesus era Jesus, Filho de Deus. Por esse motivo, né, a Bíblia diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como a palavra também diz, né, o mundo jaz no maligno. Então não amemos o mundo, amemos a Deus. Amemos os princípios da palavra de Deus, amemos aquilo que é de Deus e não o que é do mundo. Diz que não devemos amar a forma como a sociedade está iniquamente organizada, né? Repleta de impiedade, de pecado, de maldade, de destruição, de conflitos, né? As pessoas, tudo é movido pelo ter, pelo querer mais, pelo absorver, pelo ganhar mais, pela briga, pelo conflito e pelo aquilo que os olhos desejam. E Satanás sabe disso, ele vai e nos coloca diante dos olhos aquilo que por um acaso a gente não tenha, ou a gente tenha pouco, ou a gente tenha de forma que ele pode oferecer. Não, você pode ter mais. Né? E principalmente porque o ser humano ele é insaciável quando ele busca algo. O ser humano só é saciado quando ele encontra Cristo, quando ele encontra o preenchimento completo de Deus, aí ele é saciado. Eu costumo dizer que dentro de nós temos um vazio tão grande que só pode ser preenchido por Jesus, pelo Espírito Santo e por Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não conseguimos nos saciar com o ter, não conseguimos nos saciar com aquilo que o mundo nos oferece. Por isso Satanás nos tenta tanto, porque se nós esquecermos um pouquinho de Deus e começarmos a olhar para o mundo, a gente vai falar: eu tenho um pouco, eu posso ter mais. E aí já começou a ganância, o desejo, a cobiça. E aí para o pecado é uma questão de momento. É muito rápido, geralmente vem na sequência de forma rápida. Então, continuando aqui. Já chegando à nossa conclusão, ainda bem que conseguimos chegar dentro do tempo. Então, para concluir, né? O que nós podemos falar em relação à vigilância, né? Por que o cristão e a necessidade de vigilância é tão importante? Para a gente concluir, sejamos um cristão prudente, bom e fiel. Isso só é possível se nós estivermos buscando o Senhor, buscando o alimento, convivendo na presença de Deus, praticando os ensinos de Deus, da palavra de Deus. Não tem como ser um cristão fiel se eu não conhecer a fidelidade de Deus. Não tem como ser um cristão prudente se eu não tiver um compromisso com a palavra de Deus, né? Não tem como eu ser uma pessoa boa se eu não conhecer verdadeiramente quem é bom, que é o Pai. Se eu não seguir como referência os seus ensinamentos. Então, que nós possamos ser esse cristão prudente, bom e fiel. Permaneçamos vigilantes constantemente, né? Para que não caiamos aí nas ciladas do inimigo, nas astutas ciladas de Satanás. Então, a prudência e a vigilância, ela tem que ser diárias nas nossas vidas. Ela tem que ser um estilo de vida. Não é apenas uma teoria, é um estilo de vida. Eu tenho que ser diferente. Não adianta. A música que toca na minha casa tem que ser um louvor e adoração a Deus. Porque se eu tocar uma outra, eu até tenho um conflito lá em casa com a Gabi, com as crianças, porque eles me perguntam: essa música é de Deus? Ou essa música não é de Deus? Eu falo: filho, não é de Deus, a gente tem que saber o que é e o que não é. Ah, é do inimigo? Fala: não, eu não estou dizendo que é do inimigo, eu estou dizendo que é de Deus. A palavra diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se essa música não é para a glória de Deus, é melhor não tocá-la aqui. É melhor. Pode parecer um pouco radical, aqueles crentes mais não digo mais modernos, não sei se é o termo certo, que acham que isso não tem problema. E eu não estou dizendo aqui que tem problema a pessoa ouvir uma outra música. O problema é a pessoa misturar e confundir. É a pessoa não saber mais o que é para a glória de Deus e o que não é. Você achar: não tem nada a ver, eu posso ouvir qualquer coisa, não tem nada a ver, a minha mente é do Senhor. Isso é muito perigoso. É uma forma muito sutil de Satanás entrar nas nossas mentes, nos nossos corações. Então a gente tem que ter muito cuidado, a vigilância é para isso. Então, e com criança é muito complicado. No primeiro dia de aula do Lucas, 4 anos, iniciando o prézinho, né, que a gente chamava na nossa época, numa escola militar, com princípios militares, eles vão e colocam no segundo dia de aula uma aula a respeito do carnaval. Sabe, é difícil. A gente fica... Eu tive que desligar a aula, ainda bem que era online, eu desliguei lá, mas depois eu falei: não, a gente não participa disso, a gente não convive com isso. Ah, tem que conhecer? Tem. Quando eu tiver 15 anos, 16 anos, ensina. A cultura brasileira é essa, sim. Mas vai ensinar isso para um bebê, para uma criança de 4 anos, ele já vai entender que aquilo é legal, que aquilo é bom, que aquilo faz parte da vida dele. Então é muito perigoso. E a gente que é cristão, a gente sofre para ensinar os filhos, mas tem que fazer. O Senhor disse: ensina a criança, a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E aí, quando ele envelhecer, não vai se desviar.
Por quê? Porque ele aprendeu a verdadeira palavra, aprendeu os princípios corretos, aprendeu aquilo que ele tem que aprender, porque o mundo vai jogar todos os dias de todos os lados tudo que é informações mundanas, tentando dizer que é normal, que é o que é certo, né? Apocalipse 3:11, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome, né? Para que ninguém te tome aquilo que você tem, para que ninguém tome aquilo que é mais importante de ti, que é a coroa da vida, que é a salvação. E isso o inimigo tem como propósito de tomar da gente, de impedir que a gente ganhe a coroa da salvação. Né? Apocalipse 2:10 fala, aquele que for fiel, né, até a morte, né, dará a coroa da vida. Nós temos que buscar ser fiéis até a morte, até o último instante das nossas vidas, porque só assim nós poderemos estar com o Pai. E não é porque merecemos, não, é porque Ele é misericordioso. E se Ele vê, Ele é justo, e se Ele vê a nossa luta, a nossa caminhada, a nossa busca constante, nosso compromisso, Ele vai sim, com toda certeza, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, nos dar aquilo que nós mais buscamos, que é estar na presença dEle para toda a eternidade. Revisão. Alguém tem dúvida? Agora revisão mais 40 minutos. Vamos lá. Quando é que a tentação se torna em pecado, né? Quando é que se torna em pecado? Quando nós deixamos, né? Quando nós deixamos ela entrar em nossos corações, quando nós decidimos ceder, quando nós decidimos ceder, quando a gente fala assim, não tem nada a ver, aí é o perigo. Então, quando você cedeu à tentação, pronto, virou pecado. Quem são os agentes da tentação humana? Nós vimos lá no início, Satanás e seus demônios. Eles são agentes, só que eles não vêm daquela forma estrondosa, feia, horrível, não, ele vem disfarçado. Para o homem, geralmente, ele costuma vir como uma mulher linda, e para a mulher, ele costuma vir como um homem bonitão, simpático, formoso. Né? E para a sociedade, como um todo, vem de várias formas, sutis, disfarçadas, em tudo que é meio que a gente tem de comunicação, em tudo que é lugar que a gente estiver, ele vai vir disfarçado, tentando tirar a nossa atenção. Por que devemos nos manter vigilantes? Porque Jesus está voltando e a gente tem que estar preparado. Só mantendo a vigilância, a gente vai conseguir estar preparado. O que o diabo usa para tentar nos destruir? Ele usa todos os tipos de distrações mundanas, todos os tipos de sutilezas para tentar nos tragar, tentar nos destruir, tentar acabar conosco. Amém? Que Deus nos abençoe, agradeço pela oportunidade, mais uma vez. Deus abençoe os irmãos que acompanham de casa. Que Deus esteja nas nossas vidas, nos ajude a ser vigilantes cada vez mais, né? Vigilantes mais na presença do Senhor todos os dias. Que Deus nos dê o compromisso vital, verdadeiro, que nós tenhamos cada dia mais a sede pela sua palavra, a sede por estar na presença de Deus, né? O desejo de vigiar, de orar, de buscar o Senhor, de ser qualquer coisa que façamos, de fazer isso para a glória de Deus. Que Deus possa, de fato, nos conceder esse desejo de quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Que eu possa viver, que nós possamos viver para a glória de Deus. Que nós possamos ensinar nossos filhos para a glória de Deus. Que nós possamos caminhar para a glória de Deus. Que nós possamos trabalhar para a glória de Deus. Que nós possamos orar, viver, sonhar para a glória de Deus. Que esse sentimento profundo, verdadeiro, sincero, possa habitar em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir na presença do Senhor todos os dias, até a volta do nosso Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele, na glória eterna. Pastor Joaquim, por favor, faça a oração e impetrar a bênção final. Que Deus nos abençoe. Obrigado aos irmãos e irmãs. Comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós aqui presentes, todos digam. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vamos em paz. Bom domingo até a noite.